Olá, estamos hoje com a Dora Henriques Ferreira, que é fisioterapeuta do SESI, em Juiz de Fora, na regional de Juiz de Fora. Tem mestrado também em Educação Física e atua com a fisioterapia do trabalho e com a ergonomia. Convidei ela para falar de um tema que ela tem atuado lá no SESI, junto às empresas. Então, eu quero passar a palavra para vocês, Adora, para você contar um pouquinho para a gente esse tema, né, que você tem relacionado com a fisioterapia do trabalho que você está usando atualmente aí. Pode ir. Bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos. Bom, nesse momento eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente, aqui da ergonomia do SESI de Juiz de Fora, tem atuado em meio a esse novo contexto, essa nova realidade, né, que a gente está vivenciando aí, que é essa pandemia, né, do coronavírus. A gente sabe que tudo mudou, né, a gente ainda está dentro desse período, dentro dessa fase aí, e ela exigiu mudanças, exigiu adaptações por parte de inúmeros setores, e dentro dos nossos trabalhos não foi diferente, né. E aí, a ergonomia, como ela é muito abrangente dentro da saúde, da segurança, da produtividade, do conforto do trabalhador, que está ali dentro das empresas, dentro das indústrias, a gente aliou, né, junto a essa mudança de cenário, essa mudança de atuação, e junto aos conceitos da ergonomia, a gente aliou os nossos trabalhos, então, da ergonomia versus Covid-19. Né? Como que a gente poderia promover essas melhorias na saúde, no processo e na produtividade desses trabalhadores? E aí, em meio a isso, a gente criou, né, alguns protocolos. Na verdade, a gente fez algumas adaptações de trabalho, né, de protocolos de atendimento às empresas, que são nossas clientes, e a futuras clientes também, né? Dentro desse contexto de pandemia, né, houveram mudanças de comportamento, mudanças a nível organizacional dentro das empresas, porque os casos eles cresceram, né, de uma forma muito grande. A gente ainda tem visto a presença do vírus na nossa sociedade, enquanto não sair uma vacina, a gente ainda vai conviver, né, com esse nosso inimigo aí nos nossos dias. Então, dentro do ambiente do trabalho, a gente teve que pensar em uma adaptação também. Do início, as empresas, elas tiveram como estratégia a questão de dar férias coletivas para os trabalhadores, afastar aqueles grupos considerados de risco, né, mais suscetíveis a contraírem o vírus de uma forma mais agressiva. Só que o tempo passou, a gente já está há 5 meses, né, convivendo com o vírus aí, e as empresas elas tiveram também que se readequar, né, dentro desse cenário. Então, o ambiente de trabalho, ele é um ambiente, assim, muito propício para essa proliferação do vírus. E isso justifica, então, uma orientação, um planejamento mais direcionado dentro dessas empresas, dentro da realidade das diferentes empresas, junto com os trabalhadores, com uma forma da gente prevenir esse impacto, né, das condições aí do Covid, do surto, da proliferação do vírus. Então, é preciso que a gente atualize os planos para poder lidar com esses riscos de exposição. Para que a gente, que eu falo as empresas no caso, né? Como eu atuo junto às empresas, então eu me englobo nesse bolo aí. Então, para que a gente ofereça esses ambientes seguros para os trabalhadores e eles saibam lidar com toda essa situação, que além de tudo a gente tem questões também psicossociais, questões de estresse voltadas para esses trabalhadores, né, que eles têm medo não só de se contaminarem com vírus em um ambiente que é muito mais propício, como ambiente de trabalho, mas também aquele medo de ser demitido, o medo, a insegurança de continuar ou não no trabalho. Então, os serviços, né, que a gente ajustou para poder fazer um trabalho dentro das empresas, basicamente foram esses 3. Eu vou passar de uma forma mais detalhada por cada um deles. O primeiro foi a consultoria em ergonomia nos impactos da pandemia por Covid-19. O segundo é uma consultoria para home office.
E o terceiro é um aplicativo, o MPI, que é um mapeamento preventivo de interação. Os dois primeiros, eles foram... O primeiro, ele foi descrito e ele foi colocado em execução primeiro aqui, na unidade de Juiz de Fora, da FIEM de Juiz de Fora. E aí, em um segundo momento, nosso Centro de Inovação e Ergonomia, que está sediado em Belo Horizonte, ele tornou mais robusto o trabalho e aí criou essa consultoria, juntamente com esse segundo ramo de atuação, que é muito específico para o trabalho em home office, e também é uma outra realidade, uma outra mudança pelas quais as empresas passaram, né? Os trabalhadores também, uma nova forma de organização do trabalho a qual eles foram submetidos. E o aplicativo MPI é uma iniciativa também do SESI daqui de Juiz de Fora, é uma iniciativa nossa, minha e do outro ergonomista daqui, de atuação, de mais uma forma de atuação e de apoio às indústrias daqui da região. Então, o primeiro item, né, o primeiro serviço, que é a consultoria em ergonomia nos impactos da pandemia por Covid-19. Bom, a ergonomia, né, ela busca trazer o conforto, produtividade e segurança para o trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho. E para isso, a ergonomia, ela investiga quais são as condições físicas, ambientais, organizacionais, dentro desse contexto de trabalho ao qual o trabalhador está inserido. E, junto a esse cenário da pandemia, ela se torna imprescindível, muito importante para que a gente consiga reconhecer quais são atividades de risco dentro da empresa e quais são os direcionamentos que podem ser dados a partir dessas atividades de risco em relação às possibilidades de melhorar a saúde, o processo e a produtividade desses trabalhadores. E aí, para isso, para a gente conseguir ter todo esse contexto bem delineado dentro das empresas, a gente partiu de duas bases. A primeira é a investigação dos riscos, né, de exposição ao vírus dentro do ambiente de trabalho. A gente fazer a investigação desses níveis de risco por meio da OSAS 3990, porque ela traz controles de engenharia, controles administrativos e práticas de trabalho seguras. E também algumas recomendações feitas pela Fiocruz, um documento da Fiocruz, que recomenda sobre a saúde mental e atenção psicossocial na pandemia, né? Nesse cenário aí da Covid-19. Em relação a esse primeiro trabalho, né, de consultoria, o principal objetivo, como eu disse inicialmente, é a gente fornecer esse apoio, né? A indústria, ela não se sente desamparada nesse sentido, porque foi algo novo para todos, né? E muitas empresas, elas ficam ainda muito perdidas, tomam as medidas básicas de biossegurança, né? Que é em relação ao uso de máscara obrigatório, o uso do álcool em gel, um certo distanciamento entre os funcionários, mas algo ainda não padronizado, uma aferição de temperatura na entrada da empresa. Mas e aí? Será que não pode ser feito algo mais em relação à segurança, à biossegurança desses trabalhadores, em relação à pandemia? E é para isso que a gente traz esse serviço, a gente oferta esse serviço, né? Então, fornecer esse apoio para as indústrias, para que elas tenham uma ciência de qual que é esse nível de risco frente à pandemia e os impactos que isso está trazendo sobre a saúde dos seus trabalhadores. Uma vez reconhecido esse risco, é possível traçar estratégias de atuação, né? Fazendo orientações a fim de preparar os locais de trabalho, para que assim tenham-se medidas de controle para evitar ou ao menos minimizar esse contágio, né? Essa proliferação, infecção de trabalhadores ali dentro do ambiente de trabalho. E isso a gente tem visto de uma forma ainda muito grande, essa importância da atuação da ergonomia específica dentro desse ramo, porque muitas empresas, elas têm recebido autuações mesmo por parte do Ministério Público, Ministério do Trabalho, em relação a denúncias de trabalhadores que falam que os ambientes de trabalho não estão adaptados
né, não estão seguros, eles não estão se sentindo seguros dentro desse ambiente de trabalho em relação a essa contaminação. E uma forma da empresa se resguardar, uma forma da empresa comprovar que ela está, sim, preocupada com o seu trabalhador, preocupada com a segurança dele em relação a não se contaminar, né, com o coronavírus dentro do ambiente de trabalho, é justamente aderir a essa proposta que a gente tem passado para eles. Então, primeiro eu vou falar sobre essa OSA 3990, né? Então, a OSA, ela é uma diretriz que ela foi criada nesse ano, em meio ao contexto da pandemia, e ela busca identificar, então, qual que é o nível que aquele trabalhador, ali dentro do ambiente de trabalho, ele está exposto. Qual o nível de risco, né, de se expor ao vírus e de se contaminar. Então, o objetivo da OSA 3990 é esse. Ela traz um panorama, a gente consegue fazer um mapeamento de toda a empresa ou de setores que ela julgue os mais críticos. Aí isso vai depender, né, do combinado entre a empresa e o ergonomista sobre onde que vai ser feito esse mapeamento. E por que esse mapeamento é importante? Porque é somente por meio de uma investigação, de um conhecimento prévio da área, é que a gente consegue ter ações, que a gente consegue ter medidas, né, de controle e de redução dos riscos de contaminação. E aí, de uma forma bem breve, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa classificação, como que a gente faz, né? Então, a empresa, no primeiro momento, ela determina quais setores, ou se todos os setores passarão por essa análise, por esse mapeamento, e uma vez definido isso, então, a gente vai passando por áreas e vai observando alguns pontos específicos, para a gente conseguir ter essa classificação. A classificação, ela é baseada em uma pirâmide, né? Onde a gente tem, na base da pirâmide, um menor risco de contaminação, de exposição, de contaminação, né, ao vírus. E quanto mais a gente se aproxima do topo da pirâmide, mais alto é esse risco de contaminação, né? Então, assim a gente passa por riscos intermediários também, que são o risco médio de exposição e o risco alto de exposição. A OSAS, essa OSAS 3990, ela traz, né, dentro da sua introdução também, que ela não é uma lei, ela não é uma norma, ela é uma diretriz que recomenda, né? Então, ela faz recomendações de você fazer, da empresa fazer essa classificação de risco e, a partir disso, ela tomar medidas, ações. Ela traz até algumas recomendações dentro de cada uma dessas classificações de nível de risco. E o contexto no qual ela foi criado foi basicamente dentro de ambientes hospitalares, ambientes de saúde, né, onde o risco de contaminação é maior. Só que a gente fez algumas adaptações que permitiu com que a gente utilizasse essa base do que ela traz para a nossa realidade das empresas, né, para os ambientes de trabalho das empresas, independente de qual for ele, seja ele uma indústria têxtil, uma indústria alimentícia, um ramo de sapatos, então qualquer empresa a gente consegue ter essa base para a classificação desse risco de exposição. E aí a legenda, então, ela vem trazendo, né, o que é considerado um risco muito alto? E aí ela traz uma explicação. Para o risco alto, risco médio e risco menor, a mesma coisa. Então, ela vem nos direcionando para qual setor eu vou identificar que é um risco muito alto ou que é um risco alto, ou médio ou menor. Como eu disse, né, o contexto da OSAS, como ele foi criado em para ambientes de trabalho, ambientes laborais de hospitais, ela traz muitos exemplos assim, aqui, ó, profissionais de saúde, e por este motivo também, e a gente sabe também que é a realidade, os riscos muito alto e o risco alto, eles vão se aplicar basicamente para estes ambientes, né? Ambientes onde a gente pode dizer que o vírus de fato está presente, né? Já que hospitais eles estão recebendo
doentes, pessoas que estão precisando de um atendimento de todo tipo de condição de saúde, né? Podendo estar ou não essa pessoa com o vírus. A gente sabe que são ambientes mais propensos a essa contaminação. E é por esse motivo que, na nossa experiência, a gente tem observado também que dentro dessa classificação, nas empresas em específico, né, dentro da classe da ergonomia, a gente tem classificado dentro somente de risco médio e de risco menor. Mas ainda assim, dentro apenas dessas duas classificações, que ainda são baixas, a gente consegue dar muitas recomendações para a empresa, né? E aí, por exemplo, se ela está lá com todos os setores em um risco médio, a gente pode passar com as orientações, a empresa aplicando todas essas orientações na prática, a empresa passa a ter um risco menor, né? O que é positivo e o que mostra a preocupação dela em relação à segurança desses seus trabalhadores. Então, depois que identifica-se esse nível de risco, sugere-se, então, que a empresa ela selecione, né, faça essa seleção dos setores, como eu disse, que a gente vai fazer essa avaliação conforme a classificação ali da pirâmide que ela trouxe, que a pirâmide traz para a gente. E, além disso, aqui não vai dar para ver muito, mas depois eu posso passar para o professor Peterson e ele amplia isso um pouco melhor para vocês. A gente criou como se fosse esse fluxograma, esse organograma aqui, para nos facilitar dentro da nossa coleta de dados, quando a gente está ali na empresa para avaliar os setores, e também para a empresa ter uma comprovação do que ela está fazendo, e também ela perceber o que ela não está fazendo, o que ela pode fazer. Então, aqui, a gente tem esse organograma que a gente vai seguindo. A empresa, ela tem um risco muito alto? Sim ou não? De acordo com aquela legenda que eu mostrei lá anteriormente. Não, ela não tem um risco muito alto. Então, a gente passa o risco muito alto ou risco alto. Se ela não tem, então eu já elimino essa primeira coluna e eu já vou aqui para o risco médio. Então, eu não preciso avaliar tudo. Eu vou avaliar só o que diz respeito à realidade da empresa. Ok, identifiquei dentro da minha legenda lá e dentro da minha observação em campo que esse setor aqui que eu estou avaliando da empresa tem esse risco médio de exposição à Covid. Então, eu vou passando por cada um desses itens aqui, eu vou checando se a empresa está tendo medidas ou não de controle, dentro daquelas medidas que eu citei anteriormente, de engenharia, administrativa. Eu checo e marco que ela está tendo de medida ou não de controle, e depois eu posso discutir isso também, pegar esses dados e discutir com a empresa. Olha, tá vendo que aqui a gente observou, então o setor está tudo ok, vocês estão tendo uma boa atuação. Agora, em outro setor, está um pouco defasado, a gente precisa melhorar, né? Então, isso aqui permite também dar um panorama e mostrar os resultados da empresa, de como ela pode melhorar. Se ela não tem um risco médio, então a gente segue aqui no fluxograma para um risco menor, então eu já elimino as duas primeiras colunas, que eu não preciso avaliar, e aí eu sigo para a terceira coluna, que diz respeito ao risco menor. E também vou verificando em campo o que a empresa tem feito e o que ela ainda não fez em relação a medidas de controle, né, de exposição ao risco. E aí, quando a gente monta o relatório, o documento final para a empresa, a gente previamente também solicita a ela, e isso aqui também ajuda muito quando a gente vai em campo, nossa, me fugiu a palavra agora aqui. A planta baixa da empresa. Então, a gente solicita para a empresa essa planta baixa do setor ou de todos os setores que a gente vai avaliar, e com ele em mãos a gente vai, né, direcionando a qual setor pertence, e no final a gente viu que é interessante não só ser uma parte escrita, o relatório, mas a gente mostrar isso, né, de uma forma visual, mais visual mesmo, a qual setor pertence, colocar algumas fotos, inclusive fotos com as medidas já implementadas, como por exemplo aqui, ó, tá um pouquinho pequeno, mas aqui é um setor administrativo, aqui assim, ó, são biombos que a empresa colocou entre uma mesa e outra, para poder ser uma barreira física, né, entre os colaboradores ali, que não deixa de ser uma medida de controle ali para
ser mais uma forma de barrar, então, essa proliferação do vírus. E aí a gente vai colocando por cores também, né? Além de identificar os setores, a gente vai colocando por cores qual é a classificação de risco desse setor. Então, fica uma forma bem visual, né? E mais didática e mais fácil mesmo da empresa conseguir identificar. Nossa, deixa eu ver quais setores eu estou com um problema maior, eu estou com risco maior, eu preciso atuar primeiramente. Então, esse é um direcionamento das ações também, né? Essa classificação, ela permite direcionar para qual setor eu vou iniciar as minhas ações, eu vou iniciar os trabalhos, né? Então, se a empresa, ela já adota alguma medida preventiva para preparar esses locais de trabalho, a gente identifica, e aí a gente também, junto dessa identificação de risco, aí a gente vem com a parte mais específica da ergonomia, que é o quê? Ver as mudanças de impactos a nível ergonômico que a empresa está passando ou que estão acontecendo ali dentro daquele setor. Isso, claro, sempre pensando no contexto da pandemia, porque se a gente pensa num contexto no geral, a gente vai ter, claro, outros riscos ergonômicos ali. Mas em questões específicas da pandemia, a gente passa a identificar também quais foram essas demandas ergonômicas a partir de mudanças que a empresa fez ali. E aí, para isso, a gente tem o questionário de impacto. Por que isso? Porque a gente sabe, né, que com essa necessidade de mudança, esses locais de trabalho, eles reduziram a quantidade de pessoas ali, ou continuou com a mesma quantidade de pessoas, mas precisou afastar essas pessoas, né, nesse distanciamento de no mínimo 2 metros, para a gente ter uma margem segura, né, entre as pessoas. Todas essas medidas mesmo que a gente tem visto, né, que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, elas têm determinado. E essas mudanças, por causa da pandemia, elas causam alterações no nível organizacional da empresa e no nível físico da empresa, que é onde a ergonomia atua, né? A gente atua na parte física, organizacional e cognitiva do processo de trabalho no qual o trabalhador está inserido. E com a pandemia, as mudanças foram muito nesses contextos. E aí, com essas mudanças, isso está impactando nas questões de riscos ergonômicos. Às vezes a empresa ela tinha um risco ergonômico baixo ali, mas que com a pandemia e com as mudanças que ela fez dentro do seu ambiente de trabalho, fizeram com que esse risco ele aumentasse, né? E esse risco aumentado pode gerar complicações para a empresa. Por quê? Eu estou me resguardando de um lado, que é em relação ao coronavírus. Ok, estou fazendo as medidas de controle, de biossegurança. Mas aí, por outro lado, eu estou sobrecarregando, às vezes, mais os meus colaboradores dentro de uma linha de produção, no sentido de uma sobrecarga mesmo de trabalho, porque às vezes eles estão em um número reduzido do que antes da pandemia, onde eles trabalhavam uma quantidade maior de pessoas ali, dividindo melhor as tarefas e os trabalhos. E agora, com o cenário da pandemia, esses trabalhadores, eles se veem sobrecarregados de trabalho. Então, olha só, eu melhoro de um lado, em relação à exposição ao corona, reduz essa exposição, esse risco de contaminação dentro do ambiente de trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu estou expondo esse trabalhador a maiores chances de uma lesão musculoesquelética, a uma maior chance dele ser afastado por causa de um problema relacionado ao trabalho, né, de um esforço maior que ele possa estar fazendo ali dentro. Então, a ergonomia, ela vem atuar dentro desse sentido também, né? A gente vem ajudar a empresa por meio da investigação desse questionário de impacto, para a gente perceber como que essas mudanças aqui de nível organizacional e físico estão impactando nesse trabalhador. E aí a gente coleta informações por parte do gestor e por parte da percepção do trabalhador também, né? A gente precisa ter esse panorama dos dois lados. E aí, se a empresa, isso a gente pensando em um contexto que a empresa fez mudanças, fez alterações, mas se a empresa ela não adotou medidas preventivas até o momento, então a gente lança mão das nossas sugestões, né? Olha, empresa, eu acho que você deveria atuar nesse ponto, a gente pode começar nesse setor, que olha só, dentro desse mapeamento aqui, ó, tá mais crítico, né? Então a gente vai
conversando junto à empresa, junto à realidade dela, tentando prever o que pode ser feito dentro dessa realidade e também tentando prever quais impactos que essas mudanças vão causar nos aspectos ergonômicos. Então, quando a gente atua nesse segundo ponto aqui, é muito legal, porque aí a gente está atuando de uma forma como se fosse na ergonomia de concepção, que é o quê? Você prever algum problema que possa vir a acontecer, vir a surgir, e você atuar antes dele aparecer, né? Nesse primeiro caso aqui, é mais uma ergonomia corretiva, que é o que a gente mais se depara, né, na realidade do nosso país, que é a nossa mentalidade é muito mais de, vamos fazer assim, se aparecer algum problema, aí a gente corrige lá na frente, né? Então, nesse primeiro item aqui, ela vai mais para essa questão corretiva, que é a empresa já fez as mudanças ali dentro em relação às questões de biossegurança do coronavírus, mas isso está impactando na produção, né? A empresa precisa se amparar de todas essas variáveis aí, elas têm que estar andando todas bem redondinhas, né, em relação à saúde, à segurança, à produção da empresa. Então, nesse primeiro ponto é mais correção, e no segundo ponto é mais uma concepção, você prever o problema e atuar antes dele aparecer. E aí, o questionário de impacto, né, que é você ver como que as mudanças por causa da pandemia dentro do ambiente de trabalho estão impactando nos trabalhadores, a gente tem essas duas versões. Está um pouquinho pequeno aqui também, depois eu posso passar maior para o professor Peterson, mas basicamente são 8 perguntas para o gestor da empresa, que vai responder, né? São perguntas onde ele vai discorrer mesmo, perguntas abertas, onde ele vai falar o que cada item das perguntas do questionário, cada item do questionário está indagando, e o questionário com 9 questões a ser aplicado para o trabalhador. Por quê? Cada um deles, ele tem visões diferentes acerca do trabalho. O gestor, ele tem uma visão muito voltada para a produtividade, para a lucratividade da empresa. E o trabalhador que está ali na ponta, que está executando o processo de trabalho, ele vai ter uma percepção mais real de como é a vivência ali dentro desse ambiente modificado frente à pandemia. Então, por isso que é importante a gente confrontar essas duas visões, né? Tanto a do gestor quanto a do trabalhador. Vai aplicar esse questionário e depois os dados são tabulados, né, pela ergonomista e são avaliados. E a partir dele, são lançadas, a partir do que foi observado das respostas, são lançadas estratégias para poder atuar dentro dos problemas, né, que foram relatados. Tem-se também o quadro da identificação de estruturas e processos, né? A gente precisa conhecer a estrutura da empresa, quais são os setores, quais são as atividades que estão envolvidas ali nesse processo produtivo, porque isso vai nos direcionar para identificar os riscos ergonômicos, né? Eu preciso entender esse processo de trabalho para eu conseguir fazer o acompanhamento em campo e conseguir entender como isso está impactando, sempre pensando dentro do cenário da pandemia, né? Então, assim, a ergonomia, ela já tem essa visão macro de entender todo o processo na sua rotina habitual de trabalho. Dentro da pandemia, a gente vai ter esse olhar ainda mais apurado, porque a gente sabe que as empresas passaram por essa transformação ambiental ali dentro, né, de estruturas físicas, de estruturas organizacionais, de turnos de trabalho. Então, o nosso olhar ele fica mais apurado quando a gente vai fazer essa investigação. Então, para a gente conseguir identificar essas atividades, a gente propõe, então, utilizar o quadro de identificação das estruturas e dos processos nos setores escolhidos. Ô Isadora, só para ficar claro, esses quadros, esses questionários, vocês já têm na OSA ou vocês que elaboraram aí dentro do SESI? Os quadros foram elaborados para a gente, para uso próprio dos
ergonomistas da FIENG. Então, todos os ergonomistas do estado de Minas Gerais têm acesso a esse documento. Então, é um protocolo próprio nosso, do SES de Minas Gerais. Agora, aquela avaliação prévia da pirâmide, da identificação da exposição ao risco, é da OSAS. Deixa eu voltar aqui, ó. Toda essa investigação daqui para baixo, ó, isso tudo foi adaptação que o SESI realizou. A OSAS, ela fecha simplesmente aqui. Você identificar qual setor que você quer avaliar e classificar por meio dessa legenda. Agora, o restante é a gente que foi adaptando dentro do nosso contexto ergonômico também, de atuação. Então, é importante também a gente identificar essas estruturas de processo, né? E preencher o quadro. Para identificar as estruturas de processo, então, também foi criado este outro formulário, esse outro, né, questionário aqui, que traz algumas informações que, para a gente, enquanto ergonomista, vão ser informações importantes para a gente entender todo esse processo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu preciso fazer uma identificação da estrutura física da empresa, características gerais, né, das questões físicas, ambientais, já pensando no contexto ergonômico. Itens relacionados à organização de trabalho. Então, isso aqui é interessante, que eu posso até fazer um comparativo, né? Como era a rotina, os turnos, os intervalos, as pausas, os rodízios antes da pandemia. E como que está agora? E por meio desse comparativo, eu consigo até mostrar para a empresa, olha só, antes aqui, ó, os trabalhadores lá do setor da máquina 7, eles tinham 2 pausas, sendo uma pausa no turno da manhã e uma no turno da tarde. E agora eles estão sem pausas, porque vocês estão com um quadro reduzido de funcionários. E olha só, essa informação casa com a informação que o setor do RH e da medicina me passou, que é que alguns desses poucos funcionários que já estão que ainda estão em atividade, eles estão fazendo muitas visitas ao ambulatório por queixas de dor na região de ombro ou na região de tornozelo, enfim, aí vai, né, variar conforme a realidade ali da atividade desempenhada no setor. Então, as informações elas vão se entrelaçando, né? A gente vai conseguindo aí unir as pontas de tudo que envolve o processo de trabalho, por meio de todas essas informações. E aí, esse quadro de identificação da estrutura e dos processos de trabalho, ele foi criado com um total de 6 questões. Essa é uma investigação bem rápida, comparada a um trabalho de ergonomia propriamente dito. Por quê? Porque o trabalho de ergonomia, quando a gente vai fazer uma análise ergonômica dentro do ambiente de trabalho, a gente passa mais tempo ali dentro da empresa, a gente investiga muitos outros fatores, muitas outras variáveis que estão envolvidas dentro do processo de trabalho. Essa forma enxuta foi uma forma da gente estar dando auxílio, suporte para a empresa dentro dessas questões de biossegurança aliadas às questões ergonômicas, né? Então, é uma forma mais enxuta da empresa conseguir ter medidas assertivas e medidas mais imediatas, né? Então, foi um modo que a gente encontrou de conseguir ajudar essas empresas.